Olá, nesse vídeo seguindo o formulário, a criação do formulário de clientes, nós vamos criar a listagem de clientes para que a gente consiga conectar as duas telas, Formulário conversa com a listagem e vice-versa. Lembrando que para criar bem a listagem, de clientes, antes é importante que a gente tenha a definição da model de pessoas. E essa definição é formada pela definição dos campos, quais campos vão para a tela, quais campos vão ter buscas, quais componentes vão ser utilizados e os relacionamentos. Lembrando que a model de pessoa tem um relacionamento de agregação, que é uma N para N com tags, tem algumas chaves estrangeiras e isso acaba influenciando nos campos, Então a gente tem aqui campos listáveis, campos buscáveis, que são chaves estrangeiras, e também um campo que é uma agregação que também vai permitir busca. Então tudo isso aí, quando a gente for criar a tela de pessoas, vai ser levado de alguma forma, como filtros, por exemplo. Então vou clicar aqui no criar, vou criar uma listagem de cadastro em cima do banco curso, model de pessoas, mas essa tabela, essa tela, ela vai ser usada para cadastrar só clientes, então ela vai se chamar cliente list e listar cliente. Lembrando que o cadastro de pessoas ele comporta clientes, vendedores, fornecedores, mas eu estou criando uma listagem e um formulário só de clientes. Então vou ter que ter alguns filtros ali para permitir trabalhar só com clientes. Ok, vamos criar a listagem então. Opa, faltou preencher o módulo. Pronto, então já veio com alguns campos para a tela, os campos que eu configurei como listáveis, nome, telefone e e-mail, se está ativo ou não. Inclusive aqui no ativo ele já pegou a transformação para mostrar como sim ou não bonitinho. Tipo de pessoa, cidade, aqui são campos relacionados, puxou pela associação, tipo pessoa, nome, cidade, nome, então ele puxou de campos relacionados na listagem, ok? É isso aí, então agora nós vamos fazer alguns pequenos ajustes em cima da listagem. Primeiro ajuste aqui, caso o usuário venha ordenar pela categoria, a gente vai botar aqui como coluna de ordenação o nome da categoria, no caso do tipo pessoa, o nome do tipo da pessoa e no caso da cidade, o nome da cidade para ordenação. Agora, que nós já conferimos as colunas, estão ok, nós vamos revisar os filtros, o formulário de busca. Então aqui o Creator já gerou um formulário de busca com os campos que nós colocamos como buscáveis, que é o nome, o telefone, o e-mail, se o cliente está ativo ou não, categoria, o tipo de pessoa, a cidade e as tags, Então ali nós temos vários campos relacionados. Aqui no ativo eu vou botar para ele ser exibido como botão, que vai ficar um pouquinho melhor. E o Creator já gerou uma série de filtros também. O que são os filtros? Os filtros relacionam os campos do formulário com os campos da tabela. Então ele fez um filtro por nome, que é o campo nome, like, o campo nome do formulário. O telefone, o campo fone, like, o campo fone do banco de dados. A categoria, o código da categoria, in, o campo categoria do formulário. Então é sempre assim, um campo do banco, um operador lógico e um campo do formulário com que ele se relaciona. Se você for ver então o nome, o atributo do banco, like, o campo nome do formulário de buscas. O único diferente aqui é a tag pessoas, que no lugar de ser um campo, você vai encontrar uma arroba na frente porque ele é uma tabela relacionada, uma N para N. Então ele vai buscar todos os registros na tabela relacionada, os códigos das tags, e vai fazer um in com o campo que está na tela. Perfeito? Aqui a gente só vai adicionar um filtro novo, porque eu quero que na listagem apareça somente pessoas da categoria cliente. Então eu vou fazer um filtro aqui que vai ser categoria do cliente igual, e aí eu vou botar uma constante aqui, tá? Que é a categoria pessoa, dois pontos, categoria cliente. Isso aqui vai fazer com que na listagem apareçam só cadastros do tipo da categoria cliente e não outros. Esse aqui é um filtro fixo, ele não depende de banco de dados, assim como a gente fez um filtro fixo, pode fazer um filtro usando uma variável de sistema, que são variáveis dinâmicas, valores fixos que você digita e constante, que então isso é cadastrado, lembrando que as constantes são cadastradas aqui nas classes de modelo, aqui nós temos pessoa e nós cadastramos então essa constante que é a categoria cliente e a categoria 1. Ok? Agora a gente já pode testar esse código. Vou acionar aqui o teste online, atualizando os programas. Vou acionar aqui o teste online, E nós vamos vir aqui no menu de pessoas. Agora sim aparece a opção listar
cliente, né? Então, inclusive, já tem um que é o registro que a gente fez o cadastro antes, né? Onde só tínhamos o formulário na tela. Agora não, nós podemos acionar aqui o botão novo, né? Criar aqui o cliente 2, preencher aqui alguns dados quaisquer. Pronto, né? Ele salvou, mas não atualizou a listagem. Esse é o próximo passo, né, que a gente vai fazer para ele atualizar a listagem no momento de salvar o registro. Vamos testar os filtros agora. Vou botar aqui no campo nome 2. Ok, filtrou só o cliente 2. Né? Vamos colocar aqui filtro por tag. Cliente ótimo. Né? Os dois estão como cliente ótimo, os dois estão com essa tag. Vamos pegar só cliente problemático, não apareceu nenhum. Ok, os filtros estão funcionando, né, como a gente previu. Agora nós vamos voltar para o cadastro, né, e fazer um pequeno ajuste, que é o qual? Quando a gente cria uma tela, né, as telas de cadastro pelo CRUD, ele já cria ao mesmo tempo o formulário e a listagem e amarra os dois. Quando nós criamos separadamente, primeiro o formulário e depois a listagem, os dois não se conhecem ainda. Então a gente precisa fazer um pequeno ajuste no método de salvar o formulário para que ele automaticamente, que é o onSave, né, para que ele automaticamente, depois de salvar, se deu certo o salvamento, ele vá para atualizar a tela da listagem, né? Então, if save, né, se retornou um objeto, quer dizer que o salvar deu certo, então ele recarrega a tela, né, senão ele não faz nada. Né? Como as duas telas foram geradas separadamente, a gente precisa fazer essa cola entre as duas nessa ação de salvar. Por que isso é aberto? Porque nem sempre, depende do tipo de sistema, depende do fluxo de execução, nem sempre esse é o comportamento que a pessoa quer. Às vezes ela quer só fechar a tela, ela quer ir, às vezes, para uma terceira tela que eu nem consigo imaginar. Por isso que isso é deixado aberto. Então aqui é bem simples, adiante Core Application, Load Page, se você quiser também pode usar um assistente, aqui a gente tem um assistente de página que é carregar a página, a gente coloca a página aqui, ele coloca ali o Load Page para nós um exemplo também, né? Mas eu vou escrever aqui então, a gente vai carregar a página cliente list, o método onLoad, né? Que é o método de carga da página, bem simples. Adiante Core Application, Load Page, cliente list onLoad, salvamos. Agora eu não preciso, como eu já tenho esses programas lá, né, atualizados, eu só salvo aqui e eu não preciso refazer todo o ambiente de testes. Né? Então eu vou aqui no listar, vamos criar aqui um cliente 3, ou melhor, para ser mais rápido, eu posso somente pegar um e editar, botar uma letrinha aqui a mais e salvar. Pronto, já vi que ele atualizou a listagem, vou tirar essa letrinha a mais, salvei. Atualizou a listagem. Então ele já está conectado corretamente. Vamos ver aqui, prova final. Né? Vou criar mais um cliente. Vou variar aqui a cidade. Salvamos. E aí está, recarregou a listagem. Né? Então os dois estão conversando agora harmoniosamente, né? Os dois registros, né? As ordenações aqui temos funcionando também, né? Você pode acionar a ordenação, filtro, método de exclusão da data grid, né? Isso tudo está habilitado por padrão. Método aqui para exportar em PDF, exportar em planilha, né? Isso tudo você pode manter ou, se quiser, pode também na listagem, né, excluir essas ações aqui no topo. Então, dessa forma, nós criamos uma listagem, né, de clientes conectada ao formulário que a gente criou no passo anterior.